Bacana, gente. Eu vou passar direto para a explicação dos jogos para a gente não perder tempo. Vamos começar pelos jogos de memória operacional. O primeiro jogo é o Pique Ordem, que é uma variação do Pique Bandeirinha. Esse é um jogo que eu acho que eu já expliquei. É um Pique Bandeirinha tradicional, você tem que trazer a bandeira de uma ponta da equipe até a outra. A diferença é que ele tem que passar por dentro de bambolês, que estão espalhados pela quadra, na ordem correta. Nesse caso, vermelho, verde e azul. Primeiro a gente coloca os bambolês em linha reta, para as crianças aprenderem a sequência, e depois a gente bagunça pela quadra. A gente pode progredir esse jogo adicionando mais elementos, colocando mais bambolês na sequência. O segundo é Elefante Colorido. Esse é um jogo que eu acho que eu já falei também, que é um elefante colorido tradicional, só que a cor-alvo é aquela que foi dita na rodada anterior. Então, no começo da brincadeira, os facilitadores falam uma cor, aqui, por exemplo, vermelho, aí as crianças começam a brincar. Elefante colorido, que cor? Azul. Só que ao invés de buscar a cor azul, eles vão buscar o vermelho. Aí na rodada seguinte falam verde, só que ao invés de buscar o verde, vão buscar o azul. A gente pode aumentar a dificuldade aumentando a regressão da cor-alvo. Então é o princípio do N-backtest. Ao invés de ser uma cor atrás, pode ser duas cores atrás. Fuja do Lobo é uma brincadeira que eu fazia bastante na ginástica, que funciona assim. A gente espalha vários bambolês coloridos pela quadra e as crianças vão andando aleatoriamente junto com o facilitador, enquanto o facilitador conta a história do lobo. Que o lobo passou pela montanha, que o lobo passou pela floresta, que o lobo passou pelo rio, até o momento que o lobo chega. O lobo sempre chega em uma casa com alguma cor. Então o lobo chegou na casa verde. Aí todas as crianças têm que sair correndo e encostar no bambolê verde para se proteger do lobo. A gente repete isso uma ou duas vezes. E na terceira rodada, o facilitador não fala mais a cor que o lobo chegou. Ele simplesmente fala, o lobo chegou! E as crianças têm que se proteger na sequência de cores que foram ditas pelo facilitador. Então, na primeira vez eu falei verde, depois eu falei vermelho. Na terceira vez, eu não vou falar nada, e eles têm que se proteger na cor verde, depois na cor vermelha. E a gente pode brincar com isso. A gente pode primeiro fazer na sequência de cores apresentadas, agora na sequência ao contrário. E podemos aumentar a dificuldade dessa brincadeira colocando mais elementos nessa sequência. O próximo jogo é a Onda de Gestos. Onda de Gestos é aquele jogo que a gente fez na coleta piloto de dados. Cada criança fala o seu nome e um animal, e o facilitador tem que imitar esse animal. E passa para a criança seguinte, que vai falar o nome que foi dito anteriormente, o animal que foi dito anteriormente, e o seu. E a partir daí vai acrescentando, cada criança vai falando um a mais. Depois disso a gente bagunça a ordem das crianças, e eles têm que falar, por exemplo, o da criança que está do lado. Fala o nome e o animal do colega à esquerda. Podemos deixar esse jogo mais complexo colocando mais elementos. Então, além de um animal, não sei, um lugar, uma máquina, um carro, um veículo, alguma coisa assim. Contagem ao contrário. Contagem é outro jogo do Dudu, que esse é um jogo clássico de metodologia de jogos. A gente fecha os olhos e tem que contar até, 10, por exemplo. Só que não existe uma ordem pré-determinada de como a contagem vai acontecer. Qualquer pessoa pode falar qualquer número a qualquer momento. O próximo número da contagem a qualquer momento. Então, estamos todos de olhos fechados, eu falo 1, outra pessoa fala 2, outra pessoa fala 3, aí duas pessoas falam o número 4 simultaneamente. Se duas pessoas falarem o mesmo número ao mesmo tempo, a contagem deu errado, a gente zera e começa do zero. A questão é que aqui se diferencia porque se a contagem der errado, a gente vai contar ao contrário do número que chegamos até 1, cada um falando o número que falou. Então, por exemplo, eu começo a brincadeira falando 1, o professor Lamas fala 2, Leonardo fala 3, aí duas pessoas falam 4 ao mesmo tempo. Cada um de nós vai falar o número que disse em ordem decrescente. Seria memória operacional justamente por isso, porque a gente tem que manter em mente qual o número que nós falamos. Cones do Sapo. Cones do Sapo é a primeira brincadeira que usa os cartões de imagem. Eu estou preparando um material que vão ser 100 imagens de coisas diversas, cada uma separada em categorias. São 10 imagens de 10 categorias diferentes. Essas categorias são coisas como personagens de desenho animado, animais, meios de transporte, coisas assim. É interessante porque daí a gente tem uma diversidade muito grande de estímulos diferentes, fácil, acessível. Eu vou imprimir e plastificar essas imagens para poder pisar, para poder jogar para cima, ficar mais fácil.
cones do sapo, a gente vai espalhar todas essas imagens pela quadra, pelo chão da quadra, e em uma ponta da quadra vão ter vários cones. Eu vou falar uma série de características para as crianças. Então, alguma coisa que voa, alguma coisa que respira, alguma coisa que tem vermelho. As crianças têm que sair correndo até a ponta onde tem os cones, segurar os cones entre as pernas e ir pulando, colocando os cones em cima das imagens na sequência que foi dita pelo facilitador. Então sai correndo, pega o cone entre as pernas e coloca em cima do super-homem. Depois, era alguma coisa grande que eu falei, né? Depois coloca em cima de uma casa, depois coloca em cima de uma maçã. E assim vai indo até os cones acabarem. Tem uma variação que são os cones da tartaruga. Ao invés de manipular os objetos segurando eles entre as pernas e pulando, as crianças vão andando em quadrupedia. Então coloca o cone ou em cima da barriga ou nas costas e sai andando para colocar ele em cima da imagem. Aí agora nós temos o jogo da memória. O jogo da memória tem 4 variações diferentes. A ideia é a seguinte: nós vamos dividir as crianças em 2 equipes e vamos organizar alguma coisa semelhante a isso aqui com os materiais. Vão ter vários cones, embaixo de cada cone tem muito provavelmente um cartão com uma cor. Eu tinha colocado bolinha inicialmente, mas a gente não vai ter bolinho bastante para isso. Então, um cartão com uma cor. As crianças vão fazer 2 equipes, né? Uma equipe desse lado, outra equipe desse. A primeira criança dessa equipe sai correndo até os cones e destapa e tira 2 cones destapando as cores. Se ela destapar 2 objetos com a mesma cor, 2 pares, ela pega esses objetos, leva para sua equipe, a equipe marcou um ponto. Então, a criança da equipe seguinte vem e repete o processo. Caso uma criança destape 2 cones que não formam um par, por exemplo, destapou aqui um vermelho e um aqui azul, coloca os cones de volta, volta para o final da fila da sua equipe e a criança seguinte vai. Funciona em filas. Então, uma criança aqui vai e depois volta para o final da fila e a criança seguinte continua a brincadeira. Essa é uma das poucas brincadeiras que as crianças vão ficar mais tempo sentadas esperando a sua vez. Mas eu acho que funciona porque a criança que estiver sentada vai estar assistindo a atividade acontecendo e vai ter que usar a memória operacional para lembrar: beleza, aquele cone tem a cor vermelha, aquele cone tem a cor azul. A primeira variação é a sequencial. Ao invés de destapar pares de cores, as crianças têm que destapar cores até completar uma sequência dita pelo facilitador. Eu vou falar então que a sequência é vermelho, azul e verde. A criança vai lá e levanta um cone. Esse cone, a cor que foi revelada é verde, por exemplo. Então já está errado, coloca o cone de volta, sai correndo para o final da fila, vai a criança da equipe seguinte. A criança da equipe seguinte destapou um, é vermelho. Beleza, ela continua. Destapou o outro, é azul. Beleza, ela continua. E continua assim, ou até errar a sequência, ou até completar a sequência toda, aquela equipe marcou um ponto. E a gente embaralha tudo e segue a brincadeira. A terceira variação é igual à primeira, de destapar objetos revelando pares. A diferença é que ao invés de correr até os cones e tirar eles, as crianças vão arremessar bolas para derrubar os cones. E a última variação é a sequencial, só que ao invés de correr até os cones para destapar eles, elas vão arremessar bolas para destapar o cone. A próxima atividade se chama Círculo Cego. As crianças vão estar de olhos vendados e uma sequência de objetos vai passar pelas mãos delas. Algum desses objetos vai ser incongruente. Aqui nessa primeira sequência, por exemplo, nós temos bolas de basquete, de repente um cone e bola de basquete de novo. A criança precisa perceber qual objeto que é diferente dos demais e lembrar em qual momento que ele apareceu. Nessa sequência, por exemplo, é o 4º objeto. Então a gente passa os objetos por todas as crianças, elas de olhos vendados, e perguntamos: qual objeto foi o diferente? Elas falam: foi o 4º. Beleza, acertou. Conforme a atividade vai progredindo, nós vamos deixando os objetos cada vez mais similares. Então, por exemplo, primeiro a diferença era um cone, agora todos são bolas, só que com uma textura diferente. Uma variação é o círculo cego com o princípio do N-Beck. Nesse aqui não tem objeto incongruente. Todos os objetos são diferentes, com exceção de 2. Um desses objetos vai se repetir, e a criança precisa perceber qual o objeto que se repetiu e em que momento que ele se repetiu. Aqui, por exemplo, o objeto que se repete é a bola de basquete. Então ela precisa lembrar: o objeto que tem 2 é a bola de basquete e ele apareceu na posição 1 e na posição 3. Ou então embaixo, o objeto que se repetiu foi a bola de futebol, que apareceu na posição 1 e na posição 5. Caminho das figuras. Caminho das figuras é outra brincadeira usando os cartões de imagens. A gente vai espalhar,
nós vamos dividir as crianças em duplas e vamos colocar em uma ponta da quadra todas as imagens espalhadas. A gente vai falar para as crianças uma sequência de características, parecido com os cones do sapo. Então, alguma coisa que voa, alguma coisa vermelha, alguma coisa grande. Uma das crianças da dupla tem que correr até o lugar onde estão essas imagens, pegar uma imagem apenas, que corresponde a uma característica dessa sequência, e colocar no chão, para que a outra criança da dupla possa pisar na figura. A partir disso, vai se criando um caminho de figuras, seguindo a sequência de características ditas pelo facilitador, para que a criança possa ir caminhando até chegar ao outro lado da quadra. A dupla que chegar no outro lado da quadra primeiro, ganha. Casas de 3 é uma brincadeira que também a gente já falou no laboratório, que a gente desenha 4 símbolos aqui nas casas, as crianças de olhos fechados, uma delas diz 2 dos símbolos e a outra tem que pisar nesses símbolos sem ver onde eles estão. A diferença é que eu pensei da gente fazer primeiro com um triângulo, então são somente 3 símbolos para memorizar, depois a gente passa para os 4. Estátuas invertidas é uma brincadeira que a Gabi me sugeriu, que eu achei bem interessante, é bem simples, mas eu acho que funciona muito bem como aquecimento. As crianças vão fazer duplas, dado o comando do facilitador. Cada uma das crianças faz uma pose, depois elas viram de costas e repetem a pose que foi feita pelo seu colega da dupla. É bem simples, mas é uma daquelas brincadeiras de quebrar gelo, eu acho que funciona bem. Caminho dos bambolês. Vários bambolês coloridos vão ser espalhados pela quadra, e cada um desses bambolês corresponde a uma regra que tem que ser seguida. Então, por exemplo, os bambolês azuis, para entrar dentro dele, você tem que pisar com as 2 pernas. Para entrar dentro do bambolê verde, com a perna esquerda. Do vermelho, com a perna direita. E as crianças têm que passar de uma ponta da quadra a outra, pisando dentro dos bambolês, de acordo com a regra que cada um tem. Uma variação é o caminho dos bambolês em duplas. As crianças são divididas em duplas, na frente de cada uma dupla vai ter uma formação de bambolês semelhante a essa aqui, com colunas e filas. Além disso, cada uma das duplas vai receber um papel que tem um caminho correto a ser percorrido. Aqui, por exemplo, esse aqui é o caminho dos bambolês que tem que ser seguido. Uma das crianças vai ficar na frente aqui do percurso, enquanto a outra criança fica atrás, segurando o papel. As crianças vão ter um tempo para juntas verem o percurso, depois, dado o comando do facilitador, uma das crianças vai ficar segurando o papel, não pode mais mostrar para sua dupla, e a outra fica aqui, na frente do percurso. O facilitador vai apitar, a criança que está na frente do percurso vai pular para dentro do primeiro bambolê. Aí a sua dupla vai falar se acertou ou se errou. Caso a criança tenha acertado, ela permanece aqui, na próxima vez que o facilitador apitar, ela pula de novo. Caso a criança tenha errado, ela volta para o começo e não vê a colinha, o mapa a ser seguido. Depois disso, as crianças vão mudar de função, quem estava com papel agora vai pular, e vai mudar de papel também, para que a pessoa que vai pular tenha tido menos tempo para decorar a sequência. Rebobina. Rebobina é um jogo que eu gosto do artifício, mas eu sinto que falta alguma coisa aqui para tornar uma atividade lúdica de fato. Esse aqui é um que eu gostaria de uma sugestão de vocês. A ideia é formar um círculo de crianças e que a gente vá passando bola de uma pessoa para outra no ritmo de alguma música. E quando a música para, a bola tem que voltar nas mãos das pessoas na ordem contrária. Então, por exemplo, eu passei a bola para o Lauro passou para o Leonardo passou para a Gabi. A música parou. A Gabi passa para o Leonardo passa para o Lauro passa para mim. Eu sinto que alguma coisa pode ser feita aqui, mas que ainda falta, algum detalhe para transformar isso num jogo de verdade. O último de memória operacional é o desenho de palitos. Em uma ponta da quadra vai ter algum desenho feito com palitos de picolé que a gente vai pintar, vai ficar bem bonitinho, em algum formato. Na outra ponta da quadra vão ter vários... Aqui os desenhos, na outra ponta da quadra vão ter vários palitos disponíveis. Então a criança sai correndo, vê o desenho, volta para a ponta da quadra e começa a montar o seu desenho com os palitos que estão ali. A criança que terminar de montar o palito primeiro, ganha. Passando agora para jogos de controle inibitório. O primeiro jogo é Dupla de Mestres, que é uma variação de O Mestre Mandou, só que com 2 facilitadores, fazendo o papel de mestres. Um deles é o estímulo alvo, aquele que deve ser seguido. O outro é o estímulo distrator, aquele que não deve ser seguido. E ao longo da brincadeira, a gente pode ir deixando mais difícil
tornando mais difícil distinguir qual é o estímulo-alvo e qual o distrator. Então, na primeira rodada, podemos deixar fixo que a Andressa é aquela que deve ser obedecida, o Gabriel é aquele que deve ser ignorado. Na próxima rodada, o facilitador que tiver com as mãos para cima é o que tem que ser obedecido. Na próxima rodada, o facilitador que tiver com as mãos nas costas é o que deve ser obedecido. E assim por diante. Dança dos bambolês é uma mistura entre dança das cadeiras e pique-pega. Uma criança vai ser o pego e vai ficar aqui nesse círculo central. Esse círculo pode ser só uma demarcação no chão, não é nada físico. Vários bambolês são espalhados ao redor desse círculo e as outras crianças têm que correr ao redor desse bambolê enquanto a música toca. Quando a música parar, as crianças têm que se refugiar dentro do bambolê, uma criança por bambolê. A questão é que tem um bambolê a menos para cada criança, então uma criança vai ficar necessariamente do lado de fora, e existem 2 bambolês, pelo menos, que são estímulos distratores. A criança que estiver dentro do bambolê está protegida do pego. A criança que estiver no bambolê falso não está protegida do pego. O pego sai correndo, as crianças que ele conseguir pegar dentro de um tempo estipulado aí, 30 segundos, alguma coisa perto disso, faz parte dos times dos pegos e vem para o círculo do meio. Tiramos os bambolês e a brincadeira continua até sobrar só uma pessoa. Corrente elétrica. Corrente elétrica é um jogo que eu já expliquei também. É aquele que nós fazemos um círculo de pessoas, todo mundo com as mãos assim em cima das coxas, e você bate a palma uma vez para a corrente passar para a mão seguinte. Bate a palma uma vez e a corrente vai seguindo pelo círculo. Caso a pessoa bata a palma 2 vezes, inverte o sentido da corrente. Se você errar algum estímulo, você perde uma mão, você perde como se fosse uma vida, e existem formas de tornar a brincadeira mais complexa. Você pode cruzar as mãos, ou você pode colocar as mãos nas coxas do colega ao lado, cruzando uma em cima da outra. Corrida da Minhoca é um jogo que é feito em duplas. Cada criança vai estar segurando um bambolê. O objetivo do jogo é passar de uma ponta da quadra à outra e então voltar. Uma das crianças segura o bambolê embaixo, a outra criança tem que rastejar por dentro do bambolê e depois inverte. A criança que rastejou sai correndo, pega o seu bambolê, volta para a frente do seu colega, coloca o bambolê na frente, o colega tem que passar por dentro e assim elas vão progredindo atravessando a quadra. Quando o facilitador falar congela, todo mundo tem que congelar. Aquela dupla que se mexer, volta para o início. Passeio no Zoológico. Passeio no Zoológico é semelhante à dupla de mestres. Também é um desses jogos de locomoção, de atravessar a quadra e voltar. A diferença é que as crianças têm que andar de acordo com um comando dado pelo facilitador. Esses comandos são na forma de animais, cada animal corresponde a uma marcha. Então, girafa, por exemplo, é andar com a mão para cima. Coelhinho é andar com as 2 pernas juntas saltitando. Pinguim é andar com os 2 pés juntos andando que nem um pinguim. Um dos facilitadores é o comando alvo, que deve ser seguido. O outro facilitador é o comando distrator, o estímulo distrator. E semelhante à dupla de mestres, a gente vai deixando cada vez mais difícil de perceber quem é o alvo e quem é a distração. Andou, parou, nome, palma é mais um jogo do Dudu, tem um monte de jogos do Dudu aqui, que cada um desses é um comando. Se o facilitador fala anda, as pessoas têm que andar. Se falou parou, tem que parar. Se falou nome, tem que falar o nome em voz alta. Se falou palma, tem que bater uma palma. A diferença é que um dos facilitadores deve ser respondido de forma congruente. Então, se eu falei andar, se eu falo andou, a pessoa anda. Se eu falar parou, a pessoa para. O outro facilitador deve ser obedecido de forma incongruente. Então, se eu falar andou, a pessoa tem que parar. Se eu falar parou, a pessoa tem que começar a andar. Se eu falei nome, a pessoa tem que bater uma palma. Se eu falei palma, a pessoa tem que falar o seu nome. E, semelhante aos outros jogos anteriores, a gente vai deixando cada vez mais difícil de perceber quem é quem. Pega a bolinha. Pega a bolinha tem 3 variações diferentes. É um daqueles jogos que a gente fez na coleta de dados piloto. Nessa aqui, a gente vai colocar... As crianças são divididas em duplas e a gente vai colocá-las bem distantes uma da outra, com um cone no meio com uma bola em cima. Cada criança vai ter 2 bambolês. Ela vai estar em cima de um deles e vai ter um bambolê atrás. Nessa aqui, o comando de vai é verbal. O facilitador fala já, só que ele vai enrolando. Ao invés de falar já, ele fala jamelão. E toda vez que uma criança responder de forma errada, que ela vai e volta, ela tem que andar para trás, o bambolê que está atrás, e colocar o bambolê que estava à frente atrás dela. É como se ela andasse uma casa para trás, ficando um pouco mais distante da bola, tendo que correr mais tempo para conseguir chegar
na bola, para chegar na bola primeiro. A segunda alternativa é a variação sentado, uma criança de frente para a outra, o cone com a bolinha em cima, e também comando verbal. Então o facilitador coloca a mão no joelho, coloca a mão na cabeça, coloca a mão no ombro, coloca a mão na bolinha, aí pega a bolinha. E o último é o que a gente fez na coleta de dados, que é a variação com apito. Um apito, a mão vai andando por partes do corpo, cabeça, ombro, joelho, cabeça, ombro, joelho. 2 apitos, pega na bolinha. O próximo jogo é bolinha no cone. De novo, as crianças vão estar em duplas, uma delas vai ter 2 bolas diferentes em mãos e a segunda vai ter um cone. Dado o comando do facilitador, um apito por exemplo, essa criança aqui vai jogar os 2 objetos ao mesmo tempo e vai falar um deles. Então ela vai jogar e falar azul, por exemplo. Essa criança tem que pegar com o cone a bolinha azul. E a gente pode brincar de antes o comando tinha que ser seguido de forma congruente. Falou azul, pega o azul. Depois tem que ser seguido de forma incongruente. Falou azul, tem que pegar o vermelho. De novo, aproveitando que temos 2 facilitadores. Queimada contra inibitória. Esse jogo é uma variação de queimada tradicional. Temos 2 equipes, cada uma das equipes tem uma quadra. Na ponta das quadras é o céu. A pessoa que foi queimada vai para o céu, mas continua na brincadeira. A questão é que, quando o facilitador apitar, as crianças não podem queimar umas às outras. Se você queimar a criança, na verdade você que foi queimado. O facilitador apita de novo e o jogo continua normalmente. A ideia é brincar com com controle inibitório no meio de uma ação imediata, na iminência de uma ação. Tesouro do Dragão. O Tesouro do Dragão é um jogo que eu gostava muito de fazer na ginástica. Funciona assim. O facilitador vai ficar sentado de costas para as crianças, com uma série de objetos diversos atrás dele. As crianças vão estar numa ponta da quadra, e o objetivo delas é roubar o Tesouro do Dragão e trazer de volta a sua ponta da quadra. Cada criança só pode pegar um objeto por vez. Então ela sai correndo pela quadra, pegou um objeto e está voltando. Quando ela está voltando, ou esporadicamente, o facilitador vai virar de costas, olhando para as crianças, e as crianças têm que congelar. Se alguma criança se mexer quando o facilitador está olhando para ela, ela tem que devolver o tesouro e voltar para o início da quadra. Ladrão de bambolês. Ladrão de bambolês é parecido com a dança dos bambolês, é uma variação de dança das cadeiras. A gente vai espalhar bambolês pela quadra, vai ter um bambolê a menos para cada criança, então número X de bambolês, número X de crianças, um bambolê a menos. E vai ter uma música tocando. Quando a música parar, as crianças têm que se refugiar dentro do bambolê. A diferença é que, segundo alguma indicação do facilitador, as crianças devem ou não entrar no bambolê. Então, se o facilitador estiver com as mãos para cima, a criança não pode entrar no bambolê, ela tem que sentar no chão. Se os facilitadores estiverem com a mão para baixo, aí elas entram para o bambolê. É brincar com essa de prestar atenção na incongruência da ação. Minhoca ou topeira. Minhoca ou topeira é mais um jogo de duplas de percorrer a distância da quadra e voltar. Cada dupla vai ter um bambolê. Na primeira criança vai até uma ponta da quadra e depois volta. Na primeira parte do jogo, quando você tem que ir até a ponta da quadra, uma criança vai ficar segurando o bambolê, a outra criança tem que passar por dentro do bambolê. E os facilitadores vão falando qual a regra que tem que ser cumprida. Se a regra for minhoca, a criança tem que passar de cima para baixo. Então, esse coleguinha aqui vai segurar o bambolê no chão e a criança tem que... Isso, desculpa. Fiquei em dúvida aqui. Não, é isso mesmo. E a criança tem que pisar dentro do bambolê, essa criança aqui puxa o bambolê para cima e assim eles vão andando até chegar na ponta da quadra. Se ele falar topeira, é o contrário. Essa pessoa aqui tem que passar o bambolê por cima do colega para ele passar por cima. Durante a atividade, os facilitadores vão invertendo. Minhoca, topeira. Aquele que descumprir a regra volta para o início. Depois que chegou na ponta, na hora de voltar, inverte o papel. A pessoa que estava segurando o bambolê agora vai ser a que vai passar por dentro do bambolê. Pique-dado. Pique-dado é um pique-pega, só que os papéis são definidos pelo dado. Então nós temos aqui a quadra, 2 equipes, cada uma em um lado do time, uma linha que divide a equipe e 2 pontos de zona segura. Essa zona segura aqui e zona segura aqui. Todas as crianças vão estar aqui em frente à linha e o facilitador vai jogar um dado. Primeiro vai ser um dado que só tem 2 cores, por exemplo, vermelho e preto. Se a cor que o dado tirar for vermelho, essas crianças aqui têm que sair correndo e pegar essas crianças. Essas crianças têm
tem que fugir e se refugiar na zona segura. As crianças que forem pegas passam para o time adversário. E se for preto, a cor é o contrário. Essas crianças têm que pegar essas daqui têm que fugir até a zona segura. Então é controle inibitório justamente por isso. Porque você tem que corresponder a regra do se ou. Se for vermelho, eu faço isso. Se for preto, eu faço aquilo. Uma forma de tornar esse jogo um pouco mais desafiador é, ao invés de ser por cores, ser por dado. Se for ímpar, essa equipe aqui é dos pegos. Se for par, essa equipe aqui é dos pegos. Queimada roleta. Queimada roleta, as crianças vão se organizar em círculo e vai ter uma garrafa PET no meio. A gente vai girar a garrafa PET e a criança para a qual a garrafa estiver apontando tem que ser pega. As outras crianças têm que trabalhar em equipe para queimar essa aqui. Quem estiver segurando a bola não pode se mexer. Então você vai passando a bola de criança para criança até queimar essa daqui. Ladrão que rouba de ladrão. Funciona assim. As crianças vão formar duplas e vão competir entre duplas. Uma dupla contra a outra. Cada criança vai ter um bambolê na sua frente com alguns objetos dentro dele. Cones, bolinhas, enfim. Dado a largada do professor, essa criança aqui dessa dupla sai correndo, pega um objeto daqui e traz de volta para cá. Essa criança dessa dupla sai correndo, pega um objeto daqui e traz para o seu bambolê. Quando esta pessoa aqui voltar para o seu bambolê, a sua dupla pode sair para roubar um objeto e trazer de volta. Mesma coisa aqui. Quando essa pessoa daqui saiu, voltou, no momento que ele chegou, essa pessoa daqui pode sair e voltar. Só que, durante a atividade, o facilitador vai apitar. Toda vez que ele apitar, independente de onde a pessoa estiver, esse aqui que estiver andando tem que congelar e a outra pessoa da sua dupla tem que sair correndo para roubar um objeto. Verdade ou mentira? Mais outra atividade usando os cartões de imagens. O facilitador vai pegar um desses cartões e vai falar alguma coisa sobre o cartão. Digamos, por exemplo, que eu pegue uma imagem do super-homem e eu mostre e fale, é um animal. Se for verdade, as crianças têm que correr para a esquerda. Se for mentira, as crianças têm que correr para a direita. A gente pode tornar esse jogo mais complexo, mais progressivo, aumentando a dificuldade, mostrando mais imagens simultaneamente. Então passamos a mostrar 2 imagens ao mesmo tempo, depois 3 imagens ao mesmo tempo, com a ajuda da Andressa. Imagens amarelinhas. É parecido com o dos bambolês. Vamos ter uma formação semelhante a essa aqui, as crianças são divididas em duplas. Vamos ter uma formação semelhante a essa daqui, na frente de cada uma dessas duplas. Dado o comando, e uma das pessoas vai estar conferindo se... uma das crianças da dupla vai estar saltando em cima das imagens, a outra criança da dupla vai estar conferindo se a imagem foi correta ou não. Dado o comando do professor, a criança que estiver de fora vai falar uma característica. Então, algum animal, por exemplo. E essa criança aqui tem que pisar no animal. E assim por diante, até chegar no final. Boliche de controle inibitório. É semelhante a uma queimada. A gente vai dividir as crianças em 2 equipes. Na frente de cada uma das equipes vai ter uma linha de cones. E o objetivo é derrubar todos os cones da equipe adversária. Quando um cone foi derrubado, ele não pode ser levantado. Dado o comando do professor, o apito, por exemplo, você não pode derrubar os cones da equipe adversária. Se você derrubar um cone da equipe adversária, na verdade é a sua equipe que perdeu um cone. Depois, o professor apita de novo e o jogo continua normalmente. Mais uma vez, esse é um daqueles de controlar a iminência da ação. Então, quando a criança estiver prestes a jogar a bola, você apita. Por fim, os jogos de flexibilidade cognitiva. O primeiro é o Nunca 3. O Nunca 3 é um jogo que o professor Lamas sugeriu. É aquele que as crianças estão em duplas, as duplas estão salvas. Temos o pego e a criança que ele está perseguindo. Quando a criança que ele está perseguindo se juntam à dupla, formam um trio, a criança na outra ponta tem que sair, ela passa a ser o pego e a criança que era o pego antes tem que fugir. Pique bandeirinha espelhado é um pique bandeirinha, só que uma vez dado o comando do facilitador, as equipes vão inverter o lugar da quadra. Então essa equipe aqui tinha esse espaço da quadra como seu e tinha essa bandeira como seu. Se alguém dessa equipe tivesse aqui, essas pessoas aqui poderiam colar ela. Quando o facilitador apita, agora essa equipe está no lugar da equipe adversária. Ela tem que sair correndo para o seu. Essa bandeira agora é a bandeira da equipe adversária. Então tem que sair correndo para pegar essa bandeirinha e trazer para o seu. Invertendo os papéis, o lugar onde a equipe está trabalhando.
Passa-cone funciona assim. A gente vai dividir as crianças em ou duplas ou trios, dependendo do número de participantes, e organizá-las em fila. Cada criança vai ter um bambolê em mãos e nas pontas de cada uma das filas vão ter vários objetos diferentes, cones e bolas, por exemplo. O objetivo é separar todos os cones de um lado, todas as bolas de outro. Para poder separar os objetos, essa criança aqui tem que pegar um objeto e passar para o seu companheiro. Só que ela não pode deixar o bambolê cair no chão e não pode segurar o bambolê e o objeto ao mesmo tempo. Como é que ela faz? Ela pega esse bambolê e gira ele no chão. Enquanto ele está girando, antes dele cair no chão, ela pode pegar um objeto e passar para o seu colega. A ideia é, de novo, separar, deixar todos os objetos de um lado e todas as bolas de outro. Só que durante a atividade, o facilitador inverte. Então antes você estava colocando todos os cones aqui, agora tem que passar todos os cones para o outro lado. Queimada de flexibilidade cognitiva. A ideia é colocar... vai ser uma queimada russa. A gente vai dividir as crianças em duas equipes. Uma equipe com coletes, outra equipe sem coletes. E a gente tem duas bolas diferentes, ou várias bolas com duas características diferentes. Aqui eu estou representando por cor. As bolas vermelhas queimam as pessoas da equipe adversária. As bolas azuis desqueimam as pessoas da sua equipe. Durante a partida, ao comando do facilitador, os papéis invertem. Então a bola vermelha que antes queimava, agora desqueima. A bola azul que antes queimava, a bola azul que antes desqueimava, agora queima. E nós podemos progredir essa atividade colocando mais uma bola com outra regra condicional. Por exemplo, uma bola verde, que você queima os adversários encostando duas bolas verdes nele ao mesmo tempo. Queimada ao contrário, mais um jogo do Dudu, tem que agradecer o Dudu no final disso tudo, que funciona assim. O facilitador segura a bola e joga ela para cima, e fala o nome de uma das crianças. A criança que foi nomeada é aquela que tem que ser queimada. As outras crianças têm que trabalhar em equipe para queimar a criança que foi nomeada. Quem está segurando a bola não pode se mexer. Então eu segurei a bola e eu tenho que queimar o Lauro, por exemplo. Eu vou passando para o professor Lamas passa para o Leonardo tenta queimar o Lauro. Ao longo da atividade, o facilitador vai nomeando novas crianças, de forma que a criança-alvo vai passando, vai mudando. Tesouro do Pirata também é outra atividade que eu já expliquei, é aquela que nós temos vários objetos aqui dentro desse bambolê. Uma das crianças é o defensor, que pode colar o atacante, a outra criança é o atacante, que pode roubar um objeto daqui e trazer de volta para cá. Ao longo da atividade inverte o papel, inverte o tesouro-alvo, então antes roubava daqui, agora rouba de cá, ou então agora rouba da frente. Não vou passar muito tempo que já falei dessa. Futebol de duplas é semelhante ao Tesouro do Pirata e usa o princípio do Wisconsin Card Sorting Test. Ao invés de roubar um objeto da dupla adversária, o objetivo é que a dupla marque um ponto, futebol, marque um gol, passando a bola que ela tem entre os cones aqui, da equipe. Uma vez que qualquer uma das crianças, conseguiu fazer um gol, o professor vai sinalizar, apitando, por exemplo, e agora todos os alvos mudam. Antes, o meu objetivo era fazer um gol com essa da equipe. Fiz um gol com essa equipe, agora o meu objetivo é fazer um gol nessa equipe. O objetivo dessa dupla é fazer um gol nessa dupla. O objetivo dessa dupla é fazer um gol nessa. Elas rotacionam o alvo. Só que o professor não vai falar que rotacionou. Ele vai sinalizar que um ponto foi feito. E digamos que essa dupla aqui não tenha percebido que um ponto foi feito e ela continua tentando fazer um gol nessa equipe até o momento que faz. O ponto não foi contado. Por isso que é o princípio do Scoring Card Sorting Test. Porque você indica se acertou ou se não. Ou se errou. Mas você não diz, a regra mudou, agora a regra é essa. Levar a bola para passear. Eu tentei fazer pelo menos um jogo para cada uma dos parâmetros da Gabi, de enriquecimento. Esse aqui é de fazer uma atividade habitual, só que diferente do que está acostumado. Ou fazer alguma coisa assim, não lembro de cabeça. A ideia é que cada criança vai ter uma bola e um cabo de vassoura, e as crianças têm que manipular essa bola, usando o cabo de vassoura, por meio de um percurso, passando ela entre cones, pisando em cima de uma corda, coisas semelhantes assim. Se tiver como fazer subidas e descidas melhor, não sei como que a gente poderia fazer isso no espaço físico. Só que elas só vão manipular a bola usando a mão não dominante. Cartões com figuras. Tem 3 atividades de cartões com figuras para flexibilidade de pensamento aqui, em sequência. Esse aqui é de identificar características. Então nós vamos espalhar esses cartões de imagens por toda a quadra.
Cada criança vai receber alguma característica. Eu quero que você veja alguma coisa que voa, eu quero que você veja alguma coisa que dá para comer, eu quero que você veja um personagem de desenho animado. E elas vão ter algum tempo pré-determinado, 30 segundos talvez, não tenho certeza, e tem que sair andando pela quadra, identificando o maior número possível de imagens que tem a característica que foi dita. Depois elas voltam e tentam falar todas as imagens que elas conseguiram ter, que conseguiram encontrar com a característica dada. Depois nós temos a de organizar. Cada criança vai receber um cartão de imagem, ela vai olhar para sua imagem e vai colocar assim contra o corpo, não vai deixar as outras crianças verem. Aí a gente vai andar aleatoriamente pela quadra, e uma vez que o facilitador der o comando, você tem que ver o colega que está mais próximo de você, fazer uma dupla com ele e mostrar a sua imagem. Aí, em dupla, vocês têm que identificar a maior quantidade de características em comum entre a sua imagem e a imagem da sua dupla, de novo, por um tempo pré-determinado, eu acho que 30 segundos pode ser interessante, talvez um pouco mais. Parou, todo mundo esconde as imagens, volta para o centro e as duplas vão falando quais são as características em comum que identificaram. Enquanto isso, o facilitador e as demais crianças tentam entender, tentam adivinhar quais são as imagens das crianças da dupla. Por último, é o de completar sequências. A ideia é que os facilitadores façam uma sequência de imagens, por exemplo, 3 imagens, duas imagens, uma lacuna e uma quarta imagem, que tenham as demais imagens vão ficar espalhadas pela quadra. A criança tem que procurar uma imagem que complete a sequência, pegar ela e ficar no lugar segurando. Depois que todas as sequências forem completas, a gente vai passando uma a uma. Por que você escolheu isso aqui? De dar um espaço para a criança falar qual foi a linha de raciocínio. De novo, eu tentei criar pelo menos um jogo para cada um dos parâmetros, e esses 3 últimos aqui eram de completar lacunas e identificar funções, o maior número de funções possível para algum objeto. E essas foram as únicas coisas que me vieram à mente. Eu acho que isso pode funcionar se eu conduzir com bastante ludicidade a atividade. Eu acho que pode fazer dar certo. Em seguida, nós temos macarrão com almôndegas. Funciona assim. A gente vai fazer um círculo de bambolês pela quadra. Dividimos as crianças em equipes. Tem a equipe do macarrão e tem a equipe das almôndegas. E na ponta da quadra vão ter vários objetos. Cones, que são macarrão, e almôndegas, que são bolas. A equipe do macarrão tem que pegar um cone, só pode manipular um objeto por vez, sair correndo até o espaço onde estão os bambolês e colocar o cone dentro do bambolê. A equipe das bolas tem que completar tudo, tem que encher os bambolês com as bolas. Caso o bambolê já tenha um objeto, você pode pegar esse objeto, sair correndo, deixar ele no lugar onde os demais objetos estão, pegar o seu objeto, sair correndo e então colocar ele de volta. Então colocar dentro do bambolê. Ao longo da atividade, o facilitador dá um comando para inverter o objeto de cada equipe. Então antes a criança estava na equipe do macarrão, estava completando os bambolês, colocando cones dentro deles. Agora a criança está na equipe da almôndega, tem que colocar o máximo de bolas possível dentro dos bambolês. Uma variação é fazer essa atividade em duplas. Eu coloquei esqueci o nome disso? Boia espaguete, mas eu acho que é mais viável com cabo de vassoura. A ideia é que o princípio do jogo é o mesmo, só que as crianças só possam manipular os objetos segurando 2 cabos de vassoura, cada criança com um cabo em mão, os 2 segurando juntos. Elas apertam o objeto com os cabos de vassoura, levantam e saem correndo para então colocar no bambolê. Temos corrida corrente. Corrida corrente funciona assim. A gente divide as crianças em 2 equipes e coloca um cone na frente de cada equipe. Vamos colocar as crianças todas em fila. A primeira criança sai correndo, passa pelo cone e volta e dá a mão para a criança seguinte. A criança seguinte vai... Desculpa. A criança seguinte faz a mesma coisa. Tem que sair correndo, passar pelo cone e voltar. Só que ela tem que correr de uma forma diferente do que foi feito anteriormente. Então essa criança saiu correndo normal, agora essa criança sai correndo pulando com os pés juntos, por exemplo. As 2 de mão dadas, pulando com os pés juntos, voltou a pegar a mão da terceira criança. Agora a terceira criança tem que inventar uma nova forma de correr. Sai correndo, todo mundo segurando as mãos, todo mundo imitando, fazendo a forma de corrida que a próxima criança decidiu, e volta. A equipe que conseguir completar todas as pessoas correrem em volta do cone e voltar para o ponto inicial é a que ganha. Killer
Killer é um outro jogo que eu gosto da dinâmica, mas de novo eu vejo algumas dificuldades de aplicação metodológica. Eu gostaria de um feedback aqui. Killer é aquele jogo que você escolhe um killer, ninguém sabe quem é o killer pisca para as pessoas, a pessoa que ele piscou está, aspas, morta e tem que se sentar. E o objetivo do killer é matar todas as pessoas. O objetivo dos demais participantes é entender, é adivinhar quem é o killer. Então, todas as crianças vão estar espalhadas pela quadra e vão estar de olhos fechados. O facilitador anda pelas crianças e encosta em uma delas. A criança que ele encostou vai ser o killer. Aí começa a brincadeira. As crianças vão andando, vão olhando entre si, o killer pisca para alguém e essa criança tem que sentar no chão. Ah, eu acho que você é o killer. Então eu acusei um dos meus colegas de ser o killer. Se eu acertar, eu ganho, as outras crianças ganharam o jogo. Se eu errar, eu tenho que me sentar. Esporadicamente, o facilitador vai parar a brincadeira, todo mundo fecha os olhos e levanta, e ele vai escolher uma nova pessoa para ser o killer. Então a função que você tem está constantemente mudando. Jogo da Velha. Jogo da Velha, de certa forma, é semelhante ao espaguete almôndega. A gente divide as crianças em duas filas. Tem alguma distância delas esse desenho de asterisco de Jogo da Velha. Uma das equipes tem um objeto, o círculo, a outra equipe tem a cruz, o X. O objetivo é completar o Jogo da Velha. Então eu saio correndo, coloquei um objeto, volto para o final da fila. Saio correndo, coloquei um objeto, volto para o final da fila. Os dois simultaneamente. A questão é que, ao longo da atividade, o professor vai dar um comando para inverter o objeto que a equipe estava trabalhando. Então, antes, essa equipe aqui tinha como objeto o círculo. Dado o comando do facilitador, agora é o X. A flexibilidade de pensamento de, opa, mudou. Temos Ataque ao Castelo. Ataque ao Castelo funciona assim. Vamos dividir as crianças em duas equipes. Uma das equipes vai formar um círculo grandão ao redor e outra equipe vai ficar no meio. A equipe que ficar no meio tem que proteger esses cones. A equipe que estiver de fora tem que derrubar esses cones jogando bolas no meio. Se alguma das crianças do centro conseguir segurar uma das bolas antes que ela encoste no chão, essa criança aqui troca de lugar com a criança que estava de fora. O jogo acaba quando todos os cones forem derrubados. Queimada em círculo é uma variação do jogo anterior. A diferença é que não tem cones para ser derrubados. O que você tem que fazer é queimar as crianças que estão no meio. Se uma criança foi queimada, ela continua participando da brincadeira. Ela se senta e, caso consiga segurar uma bola antes dela encostar no chão, troca de lugar com a criança que jogou a bola. Empurra a bola funciona assim. A gente divide as crianças em duas equipes e coloca elas na quadra. No centro da quadra vai ter uma bola diferente, porque eu coloquei uma de basquete. O objetivo é, jogando bolas, por exemplo, de handball, essa equipe daqui tem que jogar bolas para empurrar a bola de basquete até a outra ponta da quadra, no espaço da equipe adversária. Essa equipe tem que fazer o contrário, tem que, jogando bolas, fazer com que essa bola de basquete atravesse a quadra até a equipe adversária. Durante a partida, dado o comando do facilitador, as equipes mudam de quadra. Então essa aqui antes estava nesse espaço, tinha que fazer a bola atravessar para cá. Agora, eles têm que sair correndo para esse espaço e tem que fazer a bola atravessar para cá. E o último jogo é Chuva de Balões. A ideia é ter vários balões com cores diferentes e cada cor está associada a uma parte do corpo. O balão amarelo, por exemplo, é com a cabeça. O balão vermelho com o ombro, o balão azul com o pé. O objetivo do jogo é não deixar os balões encostarem no chão. Você só pode encostar no balão de acordo com a parte do corpo que ele está associado. Então, o balão amarelo eu só posso ficar batendo com a cabeça, o balão vermelho eu só posso ficar batendo com o ombro, o balão azul só posso ficar batendo com o pé. Todo mundo fica lá, equilibrando o balão, jogando ele para cima, até o momento que o facilitador dá o comando. Aí você tem que procurar outro balão para ficar jogando para cima e continuar aplicando a regra para ele. Então, antes eu estava com o balão amarelo, batendo ele com a minha cabeça. Saí correndo, o único balão que tem é o azul. Agora eu tenho que ficar batendo ele para cima com o meu pé. É isso. Esses são os 60 jogos que eu bolei. Se tiver ficado alguma dúvida, se tiver ficado mal explicado, por favor me digam que eu explico de novo, explico mais em detalhes. Todos os jogos estão atualizados naquela planilha no OneDrive, vou mandar de novo lá no grupo para ficar fácil de ver. E é isso, agradeço a atenção e espero o feedback de vocês. Obrigado!